Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Espero que vocês estejam bem. Eu resolvi gravar essa aula por conta do baixo quórum de vocês, da baixa presença de vocês nas nossas aulas. E como hoje está aí entre domingo e um feriado, eu já imagino que esse quórum seja ainda pior. Então, como eu estou de recesso do meu trabalho da tarde, eu preferi gravar essa aula e disponibilizar o link para vocês, assim vocês assistem no horário que vocês preferirem, inclusive podendo usar o horário da aula, para não correr o risco de eu ficar esperando, você esperando, e aí começar a gravar a aula mesmo assim. Então, essa é a aula de hoje. Vamos finalmente, né, falar desse conteúdo de desenvolvimento, aprendizagem motora, movimento, habilidade, fases de desenvolvimento e as demais coisas que eu preciso falar para vocês. Então, vamos começar. Bom, começando com alguns conceitos básicos, eu já passei esses slides para vocês, então eu espero que vocês já tenham lido. Como não deu tempo de eu dar essa aula no primeiro bimestre, esse conteúdo vai cair no segundo bimestre da nossa avaliação. Movimento é a capacidade de deslocamento. Deslocamento do corpo todo, deslocamento de um membro e qualquer deslocamento pequeno, grande, de todas as partes do corpo, de algumas, de uma específica, vai demandar contração muscular, vai demandar um comando do cérebro até o seu músculo e daí o movimento em si acontecendo. Então, o movimento é o conceito mais básico que a gente tem aqui e algo que a gente trata já, a gente já fala durante aulas e durante as disciplinas que a gente tem, é a habilidade motora. A gente fala, eu tenho habilidade no basquete, eu tenho habilidade para o handball, eu não tenho habilidade para isso, eu não tenho habilidade para aquilo. Eu gosto muito desse conceito aqui, que a habilidade motora é um movimento voluntário sendo realizado de forma a atingir uma meta com a máxima certeza e o mínimo de esforço e tempo. Então, para você conseguir acertar uma cesta de basquete, acertar a bola pelo aro da cesta de basquete, quanto menos energia você gastar e quanto menos tempo e quanto menos tentativas você demorar para conseguir alcançar essa meta, esse objetivo, maior a sua habilidade. E a gente sabe também, intrinsecamente, que essa habilidade vem principalmente de treino. Quanto mais você pratica, maior a sua tendência de ter uma habilidade motora muito bem desenvolvida. E essa habilidade também vem de experiências anteriores. Se você jogava queimada bem, se você praticava handball, a chance de você ter um bom drible é alta. E um bom arremesso também, o que vai te ajudar na hora de jogar basquete, por exemplo. Ou se você já jogava basquete e foi para o handball, o drible você já tem, a mudança de direção você já tem, vai mudar o objetivo, que é o gol, em vez de uma cesta, por exemplo. A gente tem a coordenação motora ou a habilidade motora grossa e a habilidade fina. De forma geral, a grossa é aquela que usa um maior número de articulações, de musculaturas, de partes do corpo, e não precisam de grande refinamento. Então, por exemplo, para você caminhar, você não precisa medir milimetricamente onde o seu pé vai pisar, qual parte específica do seu pé que vai ter mais ou menos contato com o chão. Você nem pensa muito nisso, você só caminha. Em algum momento você aprendeu e de lá para cá você só caminha. Quando você salta, quando você pula, você não calcula milimetricamente, você só vai e faz. Quando você arremessa, por mais que o objetivo seja um alvo e que haja precisão desse alvo, existe digamos, uma margem de erro que você tem e nem sempre você acerta. Então, a habilidade motora grossa ela é um pouco menos precisa e recruta mais partes do corpo ou mais grupos de músculos e mais articulações para executar uma tarefa motora. Enquanto a habilidade motora fina
ela é muito mais precisa, muito mais detalhada. Ela está nos nossos olhos, ela está na nossa boca, nos nossos músculos que permitem expressões faciais bem pontuais, nas nossas mãos, quando a gente escreve, quando a gente costura, quando a gente trabalha, encaixa pecinhas de alguma coisa que exige cuidado e precisão do movimento. Para os nossos pés, dependendo da habilidade, você precisa disso também. Numa aula de sapateado, por exemplo, o pé encosta no chão de forma específica, num ponto específico, num tempo específico, não é só pisar com o pé no chão. Então, dependendo do que é necessário no seu dia a dia, em alguns momentos você usa mais a habilidade ou a coordenação motora grossa, quando você está correndo atrás do ônibus, está se segurando no ônibus, está dirigindo, e quando você precisa de grupos musculares menores, mais delicados e movimentos mais precisos, você usa a coordenação motora fina, que é aquela mais detalhada. Quanto mais você trabalha ambas habilidades, mais habilidoso você é, mais precisão você tem nos seus movimentos. Inclusive, quando você precisa associar coordenação motora fina com coordenação motora grossa. Em alguns momentos, você precisa associar o grosso, caminhar, pular, saltar, chutar, arremessar, com precisão na hora, por exemplo, de encaixar a bola do handball exatamente no cantinho do gol para que o goleiro não possa pegar aquela bola. Você começa a trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. O saltar e o arremessar, que é a coordenação motora grossa, mas exatamente o momento e a posição do punho em que você solta a bola, você desprende os seus dedos da bola e permite que ela saia da sua mão, já entra a coordenação motora fina, para que a bola se encaixe exatamente onde você quis. Essas duas coisas, é mais comum que elas andem juntas do que sejam duas coisas totalmente isoladas uma da outra. Como para ensinar, né, a linguagem acadêmica gosta de separar as coisas em caixinhas, como se essas coisas fossem completamente independentes, a gente aprende como coisas separadas, como coisas diferentes. Mas uma coisa anda junto com a outra. É difícil eu ter uma coordenação motora grossa se eu não desenvolvo o básico dos movimentos. E para ter a coordenação motora fina, eu passo pela grossa. Assim como vai ser muito difícil eu ter uma coordenação motora fina se nem a grossa eu desenvolvi ainda, já que a fina é ainda mais precisa. Então a gente nasce com uma coordenação motora pouco precisa, mais para grossa, e ao longo da vida do desenvolvimento do bebezinho e depois para habilidades específicas, a gente vai refinando o movimento, adquirindo mais habilidades motoras finas e equilibrando aí o nosso sistema de acordo com o que a gente decide fazer da vida. Se a gente decide ser jogador de futebol, se a gente decide ser costureiro ou ser artesão, o nível de habilidade motora fina vai mudar de pessoa para pessoa, porque vai acontecer de acordo com as experiências de vida que a pessoa tem ao longo aí da sua vida. O controle motor é uma comunicação do seu cérebro, do seu sistema nervoso central com os seus músculos. Existe o caminho que leva a propriocepção, a percepção do ambiente externo para o seu cérebro, que é a via sensitiva, a via sensível, que é a que percebe o ambiente. A partir dessa percepção, o seu córtex motor é capaz de gerar uma resposta, contraindo determinados músculos, fazendo determinados movimentos. Um exemplo fácil de você perceber na coordenação motora fina, por exemplo, do seu controle motor, se você pega uma caneta que sai tinta fácil, igual essa daqui que está comigo, e acho que eu não vou ter aqui, mas se você pega um lápis mais grosso, né, grafite, a forma como você segura vai ser diferente, a forma como você pressiona a caneta ou o lápis contra o papel para fazer a tinta ou o grafite ficarem gravados no papel e continuar escrevendo, vai mudar.
Quem percebe se você está com uma caneta fácil, com uma caneta que precisa de um pouco mais de esforço, com um lápis que precisa de mais força, quem percebe isso é a sua parte sensitiva do seu sistema nervoso central. Percebendo que essa parte aqui, as informações sensoriais, o meu corpo consegue definir como responder, sabendo que com o lápis eu preciso botar mais força, ou eu preciso mudar um pouco a posição da mão para pegar a parte mais fina do grafite e a letra não ficar uma letra mais fininha, ou que com uma caneta tal, no meu caso que eu sou canhota, eu tenho que tomar cuidado para quando eu escrever eu não apagar imediatamente a caneta e ficar com a mão toda manchada. Canhoto tem esse problema. Então, essa conversa entre o seu sistema sensível, sensitivo, sensorial e a sua parte motora, para que as coisas se equilibrem e você tenha a habilidade motora, que é a excelência do movimento, ou para atingir a meta, o objetivo, em menos tempo ou com menos esforço, ou gastando menos energia. E aí, a gente vai para as teorias da aprendizagem motora. Existem vários autores, cada um com as suas teorias, alguns combinam essas teorias entre si, outros divergem, e está tudo bem. Vamos falar aqui de 3 principais autores. 2 são esses aí, o Fitts e o Posner, que trabalharam juntos e escreveram as suas teorias. E vamos falar também de Gallagher, que é o mais famoso, eu diria, quando a gente fala de aprendizagem e desenvolvimento motor. Então vamos começar com esses dois aí. Eles observaram o desenvolvimento humano, desde bebês até pessoas adultas, e observaram que esse desenvolvimento motor acontece em fases, ou tem uma tendência de acontecer em fases. Quando a gente nasce ou até antes de nascer, até determinada fase da vida, as tendências são essas. A partir de tal idade, a tendência é essa. E é isso que a gente vai ver um a um, né? Fase por fase, para a gente entender melhor como que esses caras pensavam, enxergavam o mundo e a partir daí como que eles vieram com as suas teorias. Então, a gente tem o estágio cognitivo ou inicial, é a mesma coisa, que é basicamente quando o nosso cérebro está aprendendo a reconhecer e a usar o corpo que ele tem. Então, a gente tem dificuldades, primeiro, de natureza cognitiva. Eu ainda nem comecei o movimento, eu estou reconhecendo o ambiente, o corpo que eu tenho, para saber o que fazer com essas duas coisas, como reagir ao mundo tendo esse ambiente, esse corpo e tendo um objetivo para cumprir. Por isso que é o estágio inicial e também pode ser chamado de cognitivo, porque primeiro eu penso e depois eu executo, né? Então, quando eu vou realizar um movimento que eu nunca vi na vida, eu vou fazer uma habilidade, eu vou tentar adquirir uma habilidade nova. Qual é o meu objetivo? Não objetivo no sentido de, eu quero ser fitness, por isso que eu vou começar essa habilidade nova. Não, dentro do movimento mesmo. Meu objetivo é ficar 30 segundos numa posição de prancha. O que é posição de prancha? Qual é a forma mais otimizada de estar nessa posição? O que eu contraio, o que eu não contraio? Qual é a angulação de cada articulação que vai ser trabalhada nesse exercício? Ou outra habilidade, eu vou jogar dardos, que é uma habilidade que seria nova para mim. Então, eu seguro um dardo e eu tenho que atirar esse dardo para que ele atinja um alvo bem específico. E aí, que força que eu coloco segurando esse dardo? Como eu movimento o meu braço? Eu movimento desde ombro, tronco ou só cotovelo, punho? Qual é a força que eu coloco? Em que momento eu solto esse dardo? Em que altura eu solto esse dardo? Tudo isso primeiro você pensa, para depois você arriscar a movimentar. Geralmente as primeiras vezes dão errado, porque o que você imaginou no seu pensamento nem sempre vai ser condizente com a realidade. Por isso que a gente experimenta, a gente atira uma vez,
Ah, foi baixo. Então, ou eu levanto o meu braço, ou eu faço o dardo ir mais rápido, para ele ir mais rápido eu coloco mais força, e aí na segunda tentativa você muda um pouquinho, até que você vai refinando a sua habilidade motora. Mas antes de tentar várias vezes, você tentou a primeira, a segunda. E antes de tentar a primeira, a segunda, você pensou, você calculou, ainda que intuitivamente, ainda que não muito conscientemente, você calculou tempo, espaço, músculos que você contrairia mais, menos, enfim. Nessa parte é a parte que a gente pensa, quando o cérebro aprende a lidar com o corpo que tem. Essa fase, ela é chamada de cognitiva ou inicial. Deixa eu continuar, depois eu falo outros comentários. Nessa primeira fase, existe uma quantidade elevada de erros no desempenho, justamente porque primeiro eu imagino sem ter muita certeza de como eu vou responder ao que eu pensei em fazer. Então, ainda usando o exemplo do dardo, eu posso atirar na parede e errar completamente. Aí eu penso de novo, fiz muito isso, pouco aquilo, vou mudar como eu trabalhei os meus músculos naquele momento. Aí muda um pouquinho, aí tenta de novo. Agora eu vou aperfeiçoar isso, isso e isso. A natureza dos erros nessa fase tende a ser grosseira. Então, tem lá um alvo para você acertar, você acerta na parede, você deixa o dardo cair no chão. Ou, no caso de uma cesta de basquete, a bola sai da sua mão para cima, em vez de sair para a cesta. Os erros são horrorosos, porque ainda não existe a habilidade motora. O desempenho é altamente inconsistente. O que é isso? Não é uma progressão pedagógica, não vai seguindo uma linha de desenvolvimento só para frente. Numa primeira vez o erro é absurdo, na segunda você acerta a cesta de basquete. Ah, acertei. Aí você tenta uma terceira vez, erra para mais, a bola passa da cesta. Aí você tenta de novo, a bola bate na tabela e volta para o chão. Depois você acerta e depois você não consegue mais acertar. Então não tem uma consistência, porque ainda o seu cérebro está aprendendo a lidar com isso. Só um parênteses, essa fase ou estágio não está, esses autores não relacionaram os estágios com a idade, não necessariamente. Algumas habilidades vão estar naturalmente relacionadas com a idade, como por exemplo aprender a andar. Um bebezinho que aprende a andar, primeiro ele aprende a ficar em pé, aí ele cai de bumbum no chão, aí ele tenta de novo, aí ele cai para frente, aí ele se segura num objeto, consegue ficar em pé, mas quando ele se distrai, ele cai no chão. Aí sem o objeto ele não consegue, e por aí vai. Só que algumas habilidades que são novidade para você e você precisa desenvolver, você também vai passar por esses estágios, independente da sua idade. Então, se você nunca fez pilates na vida, yoga, nunca fez, nunca praticou, de repente eu te falo, faz essa postura aqui, ou muda dessa postura para essa postura, e aquilo é totalmente novo para você, você vai começar da fase inicial, independente se você tem 10, 15, 20 anos de idade, porque a fase ou estágio é em relação àquela habilidade, não à sua idade, não ao seu desenvolvimento geral motor, em si em relação a cada habilidade que está sendo trabalhada. O mais comum, então, para um adulto, por exemplo, é que ele saiba várias habilidades motoras, que ele esteja num estágio intermediário ou avançado de várias habilidades básicas. Então, eu espero que você, adulto, já saiba caminhar, já saiba correr, saiba arremessar, ainda que não acerte o alvo, mas saiba arremessar, lançar, pegar, porque você já teve a formação dessas habilidades na infância. Mas eu não posso ter a mesma expectativa quando é uma habilidade não tão comum assim, como o exemplo da yoga. Se você nunca fez nada parecido com isso, por mais que você tenha determinada idade, você vai estar no estágio inicial, você vai começar do zero para aquela habilidade motora. Tá? Então, esses estágios são relacionados com a habilidade motora, a competência motora, não necessariamente com a idade. O estágio associativo ou intermediário, os erros, eu estou
evoluindo, aprendendo aquela habilidade ou desenvolvendo aquela habilidade. Então, eu começo no estágio inicial e vou evoluindo. Agora eu estou no estágio intermediário ou associativo. Aqui, os erros são menos frequentes e menos grosseiros. Eu começo a ter mais precisão, começo a gastar menos energia e realizar a tarefa com mais competência em menos tempo, gastando menos tempo. Chega num ponto que eu mesma começo a detectar alguns dos erros para desempenhar a minha tarefa. No estágio anterior, eu teria dificuldade de entender o que eu estou fazendo de errado. Então eu posso achar que eu estou numa postura da yoga, coisa mais linda, e se alguém tirar uma foto e me mostrar depois, eu falar, nossa, estava totalmente errado. Mas eu não conseguia perceber, porque era um estágio muito inicial. No estágio associativo, a pessoa já é capaz de começar a perceber o que está perfeito e o que não está perfeito. Ela ainda vai desenvolver a capacidade de melhorar, de aprimorar ou de refinar o movimento, ou a habilidade motora. Mas ela já percebe o que não está tão bom assim, ainda que refinar não seja tão fácil, né? A variação de desempenho começa a decrescer. Como assim? Variação é tô mal, nossa, acertei a cesta de basquete e errei, não consigo, não consigo. Acertei mais uma vez, errei. Eu começo a errei. Tô quase, acertei. Tô quase, acertei de novo. Tô quase, acertei. Essa variação diminui. Eu começo a ficar mais perto de manter um desempenho mais próximo do excelente, mais próximo do aceitável. Então, nessa fase é quando começa o refinamento. Essa capacidade de detectar seus erros também pode ser chamada de feedback, né, que é retroalimentação. Então, você percebe por você mesmo, pelo seu próprio resultado ou pelo processo ao longo do movimento, que não está refinado. E você precisa melhorar isso, aumentar isso, diminuir aquilo. Então, você começa a receber feedback intrínseco, quer dizer, de você mesmo, da sua própria percepção. Enquanto na fase inicial, o feedback é extrínseco, quer dizer, alguém de fora, alguém externo, tem que falar: abaixa o braço, levanta a perna, faz mais força aqui, faz menos força aqui, flexiona menos o joelho, flexiona mais o ombro, enfim, deu para entender. Então, nesse estágio associativo, os erros são menos frequentes e menos grosseiros, você detecta já alguns erros e a variação do desempenho começa a decrescer. O exemplo aqui do menininho tentando realizar aí um chute sozinho. Pode ser que várias vezes ele tenha acertado e aí na hora que ele foi mostrar para a câmera, ele não acertou. Então, eu ainda não tenho uma estabilidade de desempenho, não é sempre bom, eu não acerto sempre, mas é melhor do que o estágio inicial. Ainda é um avanço em relação ao estágio inicial. E o último estágio desses autores é o estágio autônomo, ou estágio final. Eu gosto de falar autônomo porque aí a gente já entende o que quer dizer esse estágio. Por que autônomo? Porque é uma fase em que você sozinho consegue tentar perceber o que está errado, se dar esse feedback, saber o que corrigir, corrigir e melhorar sozinho o seu desempenho, até poder dizer que você tem, de fato, aquela habilidade motora, que você aprendeu, adquiriu aquela habilidade motora. E uma das características do estágio autônomo é que você não pensa, ele é automático. Você não precisa parar para pensar para executar aquele movimento, você só executa a sequência de movimentos. Uma habilidade muito simples de vocês perceberem isso é caminhar. Vocês caminham falando no celular, vocês caminham prestando atenção no que está à volta, ligando para alguém, lendo recados, prestando atenção no horário, olha para o relógio, continua andando.
porque o caminhar é algo automatizado para vocês já. Você não precisa ficar olhando para o chão pensando, meu pé vai pisar aqui, meu pé vai pisar aqui, meu pé vai pisar aqui, e agora vai. Não precisa. É algo automático. É tão automático que te permite fazer outras coisas ao mesmo tempo em que você caminha. Se não fosse um estágio autônomo, você não seria capaz de realizar outra tarefa enquanto aquela estivesse sendo realizada. A gente só alcança isso nesse estágio. Então, por exemplo, você subir escadas sem pensar, ai meu Deus, esse degrau está tantos centímetros, eu preciso levantar, flexionar o quadril, levantar o joelho tantos centímetros, pisar. Não, você sobe escada pensando em outras coisas, olhando para o celular. Às vezes falha, às vezes você tropeça, às vezes o cálculo é mal feito, acontece também. Mas de forma geral, quando você tem a habilidade, você não precisa parar para pensar para executá-la. Como é que eu sei se eu já adquiri uma habilidade ou não? Você precisa parar para pensar para executar? Então você ainda não domina essa habilidade. Ela é automática para você? Tipo quicar uma bola enquanto você corre, a bola está aqui, você está correndo ou andando, olhando para frente? Você domina essa habilidade. Se você precisa olhar para a bola, olha para frente, olha para, porque senão você se perde, você não domina essa habilidade. E é justamente essa automatização do movimento que me permite fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Porque quando é automático, quem executa é o meu inconsciente, são partes mais profundas no meu cérebro, deixando livre neurônios, outras áreas do cérebro, para você fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Quanto mais habilidades automáticas você tem, mais coisas você é capaz de executar ao mesmo tempo. Então, se você usar um pedacinho do cérebro para essa habilidade automática, um outro pedacinho do cérebro para outra habilidade automática, como são automáticas, ainda sobra parte do cérebro para você pensar enquanto você age. Então, você aumenta a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. O nosso corpo, vão existir autores que divergem em relação à nossa capacidade de multitarefa. Tem autores que falam, não existe a capacidade de multitarefa. Você não faz ou não pensa em várias coisas ao mesmo tempo. O que você é capaz de fazer é de mudar o foco da tarefa para outra tarefa e voltar para a primeira tarefa e voltar para a segunda tarefa de forma tão rápida que parece que é uma coisa só, que parece que você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Mas na verdade você não está, você está só alternando as tarefas de forma rápida e eficiente. Outros autores já vão dizer que não, que é possível sim fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, justamente porque a coisa automática que você faz não demanda da mesma área do cérebro que aquilo que não é automático que você está pensando. Então, você pode fazer uma tarefa automatizada e uma não automatizada ao mesmo tempo, porque elas ocupariam partes do cérebro diferentes. E aí não teria problema essas duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Há controvérsias, né? Não existe uma verdade absoluta em relação a isso. Tem gente que de fato tem mais facilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e tem gente que é um desastre. Tem gente que não consegue dirigir e ler placa ao mesmo tempo, ler um mapa e andar ao mesmo tempo. Tem que parar, raciocinar uma coisa, depois raciocinar outra, né? Existe uma lenda, não é exatamente lenda, mas existe uma fala de que os homens têm menos habilidades de multitarefa do que as mulheres. O homem tem que focar e fazer uma coisa de cada vez. As mulheres teriam capacidade de fazer mais coisas ao mesmo tempo. Isso não é necessariamente algo herdado do gênero, do cromossomo X, cromossomo Y. Mas são necessidades construídas ao longo do desenvolvimento do ser humano. Quando o ser humano ainda era lá das cavernas, das tribos, etc., em geral, os homens eram mais, em sua maioria, responsáveis pela caça, então eles tinham que ter foco na presa,
foco no instrumento que eles fossem usar para caçar, num arco e flecha, numa lança, por exemplo, e aí o foco tinha que ser absurdo, digamos assim. Enquanto a mulher, na tribo, fazia comida, olhava a filha do vizinho, lavava roupa, fazia várias coisas meio que ao mesmo tempo. Então, acredita-se que os cérebros tenham se adaptado para desenvolver mais um lado do que o outro, digamos assim. Quer dizer que o homem não consegue ser multitarefa ou que a mulher não consegue ter um foco extremo em determinada coisa? Quer dizer que é questão de treino. Se o homem começar, de preferência ainda na infância, né, quando o nosso cérebro ainda está mais capaz de desenvolver e absorver mais habilidades, começar a trabalhar multitarefa, fazer várias coisas ao mesmo tempo, ele vai desenvolver essa capacidade. Assim como se a mulher se treinar para focar e não fazer várias coisas ao mesmo tempo, ela vai ter exatamente esse desempenho. É algo a gente vê mais comum dessa forma, é mais comum mulheres multitarefa e homens que fazem uma coisa de cada vez, mas não é regra. E não são cérebros diferentes. Eles só foram desenvolvidos com focos diferentes. E se esses cérebros forem desenvolvidos ou com mais equilíbrio, ou com os focos contrários, digamos assim, vão se desenvolver do mesmo jeito. Né? Essas habilidades são adquiridas, são treináveis, não são natas. Você não vai nascer e é uma sentença, ponto final. Nessa fase, a pessoa é autônoma justamente porque ela é capaz de detectar os próprios erros e, a partir daí, se ajustar para corrigir esses erros e chegar no ponto ótimo da habilidade motora, que é a maior competência com menos esforço ou com menos tempo. Então, é a fase de automatização de movimento. Então, os estágios estão aqui. Eu começo uma tarefa, uma habilidade nova no estágio cognitivo, passo pelo associativo e termino no autônomo quando essa tarefa se automatiza. Algumas habilidades motoras a gente vem desenvolvendo desde do útero da mãe, então são automáticas desde que a gente lembra. Você não lembra quando você começou a caminhar, mas você sabe que em algum momento você aprendeu, você adquiriu e hoje é uma tarefa automática. Mas quando você chega numa tarefa, numa habilidade completamente nova, você vem para esse estágio inicial cognitivo e passa por todos os outros, se você persistir, até alcançar o estágio autônomo. Se você não persiste, não dou conta disso não dou conta. Para por aqui ou para por aqui, você não chega no estágio autônomo. E isso, claro, para você chegar no estágio autônomo, demanda tempo. Nem toda habilidade motora você vai adquirir em alguns segundos, alguns minutos, em um dia. Algumas vão necessitar mais repetições, mais treino, mais erros e acertos até que você alcance esse estágio. Quanto mais complexa a habilidade, mais tempo você vai demorar para chegar no estágio autônomo, automático. Outro exemplo, hoje você sabe escrever. Hoje você pega uma caneta e você tá com as ideias na cabeça, você não para pensar. A letra A é de tal forma, a letra B tem tantas voltinhas. Não, enquanto seu cérebro está tendo as ideias, você não está prestando tanta atenção assim na coordenação motora. Vão saindo as letras como devem sair. Uma criança, se você vê a criança sendo alfabetizada, tem lá o caderninho com as letras que ela tem que copiar embaixo, replicar a letra embaixo, você vai ver que ela pega aquela caneta, olha para aquele caderno, algumas fazem até careta, assim, tentando fazer a contração correta, porque não é fácil. Mas ao longo do tempo e das repetições, a gente passa muitos anos repetindo a escrita, chega uma hora que está automático. Se tá bonito, se a letra é bonita ou não é outra coisa, né? Mas é automático. E claro, uma tarefa autônoma, ela ainda pode ser otimizada. Usando o exemplo da escrita mesmo, eu posso ter duas pessoas que já têm essa tarefa automatizada, então dois adultos vão ter essa tarefa automatizada,
mas uma tem a letra horrorosa e a outra tem a letra linda, parece uma caligrafia. É automático do mesmo jeito, mas uma se tornou automática, a escrita automática, com uma precisão de cada movimento de cada letra maior do que aquela que tem a letra feia, por exemplo. Dá para a pessoa que tem a letra feia melhorar? Sim. Ela volta para pelo menos um estágio associativo, lembrando lá como que é o formato de cada letra, vai praticando, mudando a forma de mexer os dedos, o punho, para que a letra se modifique, até que novamente ela alcance o estado autônomo com a letra modificada, com a letra mais bonitinha, mais redondinha, na altura certa, enfim. Então, em relação à prática, erros e desempenho, esses dois autores falam que as alterações na pessoa que está executando e no desempenho vão ocorrer durante os estágios de aprendizagem. Como assim alterações no executante e no desempenho? Alterações das conexões nervosas que você tem no córtex sensitivo, no córtex motor. O seu cérebro vai aprendendo a usar o corpo que ele tem, e a partir daí o desempenho começa a mudar também, começa a melhorar, a se otimizar também. Então, inicialmente, quando você não tem aquela habilidade, vai começar a desenvolver uma habilidade. Maiores são as possibilidades para ocorrer o aperfeiçoamento. É muito mais fácil uma criança que não sabe escrever começar a aprender escrevendo com a letra bonitinha, redondinha, como um caderno de caligrafia, do que uma pessoa que já sabe escrever automaticamente, vai ter uma letra feia e querer falar para essa pessoa que já sabe escrever modificar a sua escrita, deixando uma letra mais bonita, por exemplo. Quando já está enraizado uma coisa no nosso cérebro, é muito mais fácil mudar. É muito mais fácil aprender do jeito certo, já desde o começo, do que aprender de um jeito que não é tão certo, ou que demanda mais tempo, mais esforço, e ter que reaprender depois. Na prática inicial, os erros são maiores, mas são mais facilmente corrigidos, justamente porque eles são mais grosseiros. Em compensação, quando eu já tenho muito tempo de prática, os meus erros tendem a ser sutis, tende a ser detalhe, tende a ser coisinha pequena. E isso é o mais difícil de aperfeiçoar. Então, outro exemplo. Se eu nunca dei uma estrelinha na vida, a estrelinha lá da ginástica artística, é mais fácil eu começar a fazer estrelinhas, né, botar as mãos no chão, jogar as perninhas e tal. Ah, beleza, agora eu sei dar uma estrelinha. Mas o tornozelo não está na posição certa, os dedinhos do pé não estão na posição certa, o joelho está flexionado, a coluna não está como deveria estar, a posição do ombro não é adequada. A partir de uma estrelinha feita de qualquer jeito, para eu chegar numa estrelinha perfeita, o tempo que eu vou levar de zero à estrelinha mal feita é muito menor do que o tempo de estrelinha mal feita para estrelinha perfeita. Porque esse aperfeiçoamento, esses detalhes, levam muito mais tempo e repetições do que aquele grosso do movimento. Então é muito fácil você ensinar uma criança a fazer uma estrelinha, mas ela fazer uma estrelinha de qualquer jeito, do que você pegar uma estrelinha de qualquer jeito e fazer ela ficar perfeita, com as perninhas, com todas as articulações encaixadas como devem ser, né? Então existe uma lei da potência de prática que fala sobre atingir o aperfeiçoamento, ou a forma mais perfeita daquela habilidade motora possível, e essa lei diz que o fim da prática, quer dizer, para você atingir de fato a perfeição, é muito mais trabalhosa e demorada do que o meio da prática. Foi o que eu falei, é muito mais difícil você pegar uma estrelinha mais ou menos e fazer ela perfeita do que você sair do nunca fiz uma estrelinha para botar a mão no chão, joga as pernas e termina do outro lado. A prática inicial, então, é caracterizada por um rápido aperfeiçoamento.
de nunca ter feito a estrelinha para jogar a mão no chão, joga as perninhas para o outro lado, é muito rápido. Pouquinhos minutos você consegue fazer isso. Mas daquela estrelinha feinha que sai das primeiras vezes até ter uma estrelinha de uma ginasta propriamente dita, por exemplo, aí esse aprendizado começa a ficar mais lento e menos eficiente. Então, no começo eu tenho um boom e depois eu tenho a curva não sobe tão rápido, ela fica mais reta, mais horizontal. E aí, dentro da nossa disciplina de jogos e brincadeiras, querendo ou não, a gente trabalha muita vivência motora. Principalmente nas brincadeiras, porque as brincadeiras não têm regras, lembra? A brincadeira se constrói de acordo com a própria brincadeira, a finalidade é brincar e não vencer, e não ser o mais habilidoso. Nas brincadeiras, a criança desenvolve as suas habilidades motoras de forma livre. Como não tem regra e não tem técnica, ela não se prende à perfeição do movimento, apenas ao que naquele momento é exigido dela, para brincar daquela forma, o tanto de habilidade que ela precisa ter. Para a criança, ou para quem vê a criança, pode não ser possível enxergar tudo o que está sendo desenvolvido quando a gente bota uma criança para brincar ou até para jogar. Mas nos bastidores, né, quem estudou vai saber que cada habilidade que uma criança adquire, que uma criança constrói ao longo de uma aula ou de várias aulas, pode servir de base para outras habilidades que ela venha a adquirir depois, que vão servir de base para outras habilidades e por aí vai. Por exemplo, você só consegue correr hoje porque em algum momento você aprendeu a andar. Você passou a andar tão bem, de forma tão automática e economizando energia, que num certo ponto você pôde andar muito mais rápido e com fases aéreas, que é a corrida. A partir do momento que você consegue correr, você pode, por exemplo, desenvolver a habilidade de quicar uma bola no chão. Tá, eu consigo quicar uma bola no chão, parado. Agora eu vou quicar essa bola no chão andando devagar. Agora eu vou juntar duas habilidades: quicar a bola no chão e correr. Aí surge driblar. Driblar não do futebol, de passar assim pelas pessoas, driblar de quicar uma bola andando ou correndo ao mesmo tempo. Se eu tivesse a habilidade de quicar a bola, mas não tivesse a de correr, eu não conseguiria correr quicando a bola. Se eu não tivesse desenvolvido o quicar, eu poderia correr, mas a bola ia ficar para trás. Então é muito comum que uma habilidade sirva de base para outras habilidades serem construídas. E o que é importante aqui? Que quanto mais habilidades eu tenha, mais funções eu sou capaz de desempenhar ao longo da minha vida. Por isso que é importante mais crianças, porque é mais fácil de desenvolver o cérebro, ter o máximo de vivências motoras possível. Porque se depois eu decidir fazer uma modalidade, uma prática que eu já tenho uma habilidade básica, é muito mais fácil, é muito mais motivante do que eu começar uma atividade com a habilidade zero e ter que construir do zero as minhas habilidades motoras. Vou dar um exemplo meu mesmo. Quando criança, eu fiz quase tudo de esporte que vocês pensarem. Eu fiz muita ginástica artística. Enfim, gostava. Depois de véia, depois que eu percebi que eu detesto musculação e não vai rolar de ficar numa sala de musculação fazendo musculação, fui procurar outras coisas que me dessem o mesmo resultado, digamos assim. Eu fui para o Pilates. Como eu já tinha ginástica, a minha consciência corporal era muito boa, a minha flexibilidade era muito boa e muitos exercícios eram muito fáceis de fazer porque eu já tinha feito algo muito parecido na ginástica. Eu fiz ginástica por 11 anos. Então, tinha coisas que eu falava, eu fazia isso na ginástica. Só fazia assim. Que o Pilates fazia ou mais devagar ou um pouquinho mais de outro jeito, mas a base era a mesma. Então, eu já cheguei me desenvolvendo muito rápido no Pilates
E depois que você desenvolve a parte motora, aí você começa a ter um desempenho melhor, fazendo mais força, vencendo mais cargas, mais resistências. E uma pessoa que nunca fez nada da vida, quando chega no Pilates, parece que é tudo muito complexo, tudo muito difícil, porque está começando do zero. É muito mais frustrante, é muito mais difícil de enxergar que você vai conseguir fazer aquela modalidade quando você começa do zero. Outro exemplo que eu tive foi da yoga. Quando eu comecei a fazer yoga, foi muito fácil. Como eu já tinha consciência corporal, como diversos movimentos eu já conhecia, a professora não precisava ficar encostando, flexiona aqui, dobra aqui. Ela só falava o comando, eu fazia, ela fazia uma outra correção e a coisa fluía muito rápido. Tem gente que não consegue fazer yoga porque não consegue ter atenção em tantas partes do corpo ao mesmo tempo, se frustra e aí perde o interesse. E querendo ou não, quando a gente chega na vida adulta, a gente precisa de exercício físico sistematizado para manter saúde. Querendo ou não, não dá para ser sedentário e ter saúde ao mesmo tempo, as duas coisas não combinam. E aí, quando você tem mais vivências e mais habilidades motoras, é mais fácil de você encontrar uma modalidade que te dê prazer, que seja gostosa de fazer e que te dê os benefícios do exercício físico. É muito ruim, é muito triste ver um adulto que precisa fazer exercício físico, porque a pressão está desregulando, está querendo ficar diabético, enfim, está com osteopenia, osteoporose, está perdendo músculo e não consegue pensar em nada para fazer por prazer. Eu odeio musculação, eu não sei fazer mais nada. O que sobra para essa pessoa praticar de exercício físico? Às vezes não sobra nada. E às vezes ela faz alguma atividade física amarrada, não por prazer, mas por obrigação. Sempre que puder, ela não vai fazer. E às vezes chega num ponto que ela desiste. Não vê mais sentido, é muito mais sofrimento do que prazer, ela para de fazer, volta a ser sedentária. Fica doente mais rápido, morre mais cedo. Quanto mais habilidades motoras a gente desenvolve na criança, mais portas a gente abre para um adulto praticar exercício físico quando estiver na fase de que ele tem que praticar para ter saúde. Porque ele vai poder, se a pessoa desenvolveu habilidades de futebol e de vôlei, por exemplo, ela pode praticar atividade física fazendo futevôlei, em vez de fazer a musculação clássica da sala de academia. Ou fica mais fácil de praticar o pilates. Ou ela consegue fazer yoga dependendo menos de um professor, porque está mais fácil de fazer as posturas e as habilidades. Enfim, isso que eu queria mostrar para vocês. E o quanto é importante a gente, no papel de professor, trabalhar vivências motoras. Se possível, desde a infância, para o adulto ter mais possibilidades de praticar exercício físico com prazer mais para frente, em vez de deixar a criança crescendo sentada num computador, e aí quando o exercício físico vier pela necessidade e não como um momento de lazer, é muito mais difícil. E é muito mais fácil daquela pessoa ser sedentária, não ter paciência para fazer atividade física. Então, quando nos deparamos com a aprendizagem de uma habilidade motora nova, frequentemente nos reportamos a uma habilidade que já sabemos como desempenhar. A gente parte do que a gente já sabe e refina para alcançar aquela nova habilidade. Quanto mais habilidades você tem, mais habilidades você é capaz de desenvolver e mais rápido você otimiza essas habilidades parecidas com a que você já teve, né? Alterações nos músculos que você usa para desempenhar determinadas habilidades. Isso está dentro de neurofisiologia ou de fisiologia neuromuscular, que vocês ainda vão adentrar mais para frente, mas no início da prática, qualquer pessoa que não tem habilidade para aquela prática vai usar os seus músculos de forma inadequada. No sentido de, eu posso contrair um monte de músculo que não tem a ver com aquele exercício, sem a necessidade, mas porque eu ainda não consigo comandar muito bem o que eu tenho, o que eu não tenho que contrair, ou você não contrai o suficiente
e aí você não tem o desempenho satisfatório para aquela habilidade. Você vai envolver mais músculos que o necessário, o que entra no gasto de energia desnecessário. Não sei se vocês já passaram por isso, mas pode acontecer na tentativa de adquirir uma habilidade nova, no outro dia você sentir dores musculares em músculos que não deveriam estar envolvidos naquela habilidade, justamente porque você contrai mais músculos que o necessário. E o timing, o tempo exato da ativação dos grupos musculares envolvidos é incorreto. Desculpa, isso aqui é um R. Você pode demorar para ativar um número de fibras que você precisa para aquela habilidade, você pode não conseguir gerar a força que você precisa, e aí fica um negócio frustrante, você não vence a carga ou não vence o peso do próprio corpo, por exemplo, até que o seu cérebro aprenda a lidar com os seus músculos dentro daquela habilidade motora. Tudo isso vai se otimizando ao longo do tempo, ao longo da repetição das práticas, né? Em relação à eficiência do movimento, os principiantes despendem muito mais energia do que aquele mínimo necessário, enquanto os experientes despendem um mínimo de energia. Quanto mais treinado, melhor é o meu padrão de movimento dentro daquele fundamento, menos energia eu gasto naquela habilidade. E mais os músculos corretos eu uso para fazer aquela habilidade, sem despender energia de músculos que nem deveriam estar se contraindo. Eu tenho alterações também na atenção visual. A atenção visual é uma forma, é um meio da sua área sensitiva do cérebro perceber o ambiente. A audição, o tato, a visão, tudo isso serve de feedback para o seu cérebro saber o que está acontecendo. E na atenção visual, o que vai acontecer diferenciando principiantes de experientes? Nos principiantes, você olha para coisas que não são necessárias, você se distrai mais fácil. É o caso do bebezinho. Se o bebezinho está lá tentando ficar em pé, ele consegue segurar no móvel, está se equilibrando, de repente ele olha para outra coisa porque se distrai, é provável que ele caia, porque essa conexão ainda não está muito bem formada, ele está desenvolvendo. Então, você dirige a atenção a pistas ambientais inadequadas, isso te distrai e te diminui o desempenho motor ou a habilidade motora. Em relação à alteração da capacidade de erro e a capacidade de corrigir esses erros, a prática aumenta essa capacidade, porque te torna mais autônomo. A correção vai passar a ser feita durante ou depois do desempenho da habilidade. Então, durante a sua prática, você começa a perceber: eu tenho que botar mais força aqui, menos força aqui, movimento mais isso, movimento menos aquilo. Quanto mais treinado, mais você faz isso sozinho, sem depender de um feedback externo, extrínseco, para te corrigir. E aí, indo para outro autor agora vamos falar do Gallagher, que é o autor que criou essa ampulheta aqui, que ilustra os desenvolvimentos, as fases de desenvolvimento motor que a gente tem. Então, é outro autor que trouxe as fases de desenvolvimento. Só que esse autor, ele categorizou o desenvolvimento motor humano pela idade. Então, tem fase relacionada com tal idade, fase relacionada com tal idade, até chegar mais ou menos em 14 anos, em que ele fala que é uma fase de utilização, não tanto uma fase de aprendizagem. Não que não seja possível aprender depois dessa idade, ainda é, sempre é. Mas o aprendizado é maior se ele acontece antes dos 14 anos. É possível que a partir dos 14 você mais use o que você já aprendeu do que você adquira novas habilidades motoras. Por isso, inclusive, que nessa fase, até essa fase, é a fase em que a criança tem que estar na escola fazendo as aulas de educação física. Ou participando de programas de atividade física no contraturno da escola.
Essa fase, até os 14, é que é a mais importante para desenvolver mais habilidades físicas. Por isso que, por exemplo, depois que você termina o ensino médio, se você entrou ou não para a faculdade, já não vai existir programas de desenvolvimento de habilidades. Não vai existir obrigatoriedade de prática de educação física, de atividade física. Pode existir voluntariamente, claro, mas não vai fazer parte mais do seu desenvolvimento humano, porque a sua capacidade de desenvolver novas habilidades diminui, se comparado a quando você tinha menos de 14 anos. Essa ampulheta aqui, no modelo de desenvolvimento motor, ela é muito base da educação física. Independente se é bacharel, se é licenciatura, é preciso entender isso daqui. Mas eu só vou dar aula para adulto, eu só vou dar aula para gente de personal, ou do que for para gente que tem bem mais do que isso. Você tem que entender, então, pelo que essa pessoa passou até que ela chegasse na sua mão, para ter noção de até onde que ela consegue ir também. E se você vai dar aula para crianças, dentro ou fora da escola, você precisa ter noção do que é possível e do que é aplicável para aquela fase daquela criança. Ou você pode trazer para ela tarefas que não está na idade dela ser capaz de cumprir, ou você pode subestimar a capacidade dela evoluir as tarefas, as habilidades motoras dela. E aí você prejudica a criança das duas formas, para mais ou para menos. Por isso que esse conhecimento é importante. Então vamos começar de baixo para cima, do nascimento ou da fase ainda dentro do útero até o avançar da idade. A primeira fase é chamada de reflexiva, no sentido de reflexo, não no sentido de fazer reflexões filosóficas, não, no sentido de reflexos. Reflexos são reações involuntárias que acontecem independente do seu pensamento, da sua vontade, da sua programação. Tanto que nem chega no córtex do cérebro. A reação acontece antes de chegar na sua parte voluntária, sua parte pensante, digamos assim. Os nossos primeiros aprendizados, enquanto seres humanos, vão acontecer na fase reflexiva, segundo esses autores, a partir do momento que a gente nasce. Alguns autores vão defender que os nossos aprendizados, inclusive os reflexos, começam ainda dentro do útero, como o reflexo de chupar-dedo, por exemplo, que vai ajudar o bebê a se amamentar, a mamar no seio da mãe. Quando ele sair do útero, ele começa a aprender dentro do útero com o dedo. Tanto que o bebê chupa dedo dentro do útero. Já é um aprendizado, já é o reflexo. Mas esse autor aqui, ele vai levar em conta o que pode acontecer com a gente fora do útero. Até porque dentro a gente não tem muito poder de treinar a criança. Vai acontecer o que tiver que acontecer. A gente não interfere, digamos assim, ou interfere muito pouco. Então, ele traz essa fase como algo que vai se estender até mais ou menos 1 ano de idade. É óbvio que essas fases existem transições e evoluções, então não é, deu 1 ano de idade, pá, acabou, vamos começar outra fase. Não. Eu começo, tenho um auge, vai diminuindo uma fase enquanto outra vai começando. Esses tempos ou essas caixinhas são mais didáticas do que práticas. Mas, de forma geral, até 1 ano de idade é quando a gente vai desenvolver os nossos reflexos. Só um adendo para lembrar, isso daqui não é reflexo, é tempo de reação. Não é reflexo, é tempo de reação. Se é voluntário, se você pensa em ir na bola, em não segurar um objeto que está caindo, isso é tempo de reação, é pensado. Você tenta ser rápido, reagir rapidamente. Não é reflexo. Reflexo você não pensa para que aquele reflexo aconteça. Ele acontece até antes de você ser capaz de processar a informação e decidir se reagiria ou não. Você só reage, tá? Então, isso não é reflexo, é tempo de reação. Alguns exemplos de reflexo que a gente tem nessa idade, até mais ou menos 1 ano de idade. Reflexo tônico do pescoço,
Então, é quando a criança começa a aprender a contrair a musculatura para olhar para um lado, para olhar para o outro, para levantar a cabecinha. Quando joga a cabecinha para trás também, para quem já conviveu com bebês, às vezes quando você põe um bebezinho assim no colo, ele dá uns, tipo, a gente na minha terra fala pinote, ele dá uns negócios assim com a cabeça para trás, é um reflexo, não é voluntário. Reflexo de preensão, se você botar o seu dedo na mão do bebezinho, você vai ver que ele segura, que ele aperta. Não é porque ele te ama, não é porque você é a tia preferida e porque ele quer te agarrar para ficar para sempre com você. É só um reflexo, é automático. Ele não está pensando para fazer isso, tá? Reflexo da marcha. Se você colocar, segurar o bebê e colocar os pezinhos dele em contato com uma superfície, meio que empurrando para frente, você vai ver que ele meio que tenta andar. Aí você fala, nossa, mas acabou de nascer, já está aprendendo a andar. Não tá. É só um reflexo automático que, inclusive, involui e depois a caminhada de fato começa a evoluir, começa a aparecer aí. Então é só um reflexo, uma reação automática. E o reflexo de engatinhar, quando o bebê está de barriguinha para baixo e ele começa a tentar primeiro levantar o tronco e depois tentar puxar o chão ou empurrar o chão com as perninhas para se movimentar para frente. O conhecimento desses reflexos, inclusive, te ajuda a diagnosticar caso alguma coisa não esteja muito no eixo. Então, se o bebê não tem determinado reflexo, o pediatra testa esses reflexos todo ao longo das consultas, do desenvolvimento do bebê, para observar, inclusive, se está faltando alguma reação que pode indicar algum dano nos nervos, na medula ou no próprio cérebro, né? Tem o reflexo de Moro também, que é um reflexo, tipo, o bebezinho está sentado aqui na sua mão, e aí você deita as costas no ar como se fosse cair, como se ele fosse cair. Então você inclina a cerca de 30 graus, aí o bebê vai ter uma reação, ele vai fazer assim, porque ele acha que vai cair. É um reflexo também, ele reage assim, não é muito agradável essa sensação para o bebê, não é algo para você ficar brincando de fazer isso com o bebê, ele se incomoda, começa a chorar e por aí vai, mas o pediatra, por exemplo, testa esse reflexo para ver se nessa reação, né, ele vai abrir os braços de fato, por isso que dá aquela sensação de susto, e se vai tentar, ele abre e tenta segurar em alguma coisa. Então, ó, primeiro ele abre, depois ele junta as mãozinhas e tenta agarrar alguma coisa. De novo, é um reflexo automático. Isso pode acontecer, por exemplo, quando os pais não têm esse conhecimento, vão botar o bebê no berço, sabe? Tira o bebê do colinho aqui, vai botar no berço. Na hora de botar no berço, se deita muito o bebê, ele assusta, parece que vai cair e tenta agarrar o que tiver na frente, a pessoa que está botando ali na frente. Aí, se o pai não tem conhecimento, ele pensa: oh, meu Deus, que bonitinho, ele não quer ficar longe de mim, volta aqui. Não, foi só um reflexo, foi você que não soube botar o bebê em contato com o colchão no ângulo certo, deitou demais antes da hora, ele se assustou. E como é um susto, é desagradável, aí ele pode chorar, dar aquele incômodo, aí você bota de novo no peito, não, não fica assim, aí o bebê para de chorar. Aí você pensa, oh meu Deus, só quer ficar no colo, não aguenta ficar longe de mim. Não, é só você que não está sabendo lidar com os reflexos naturais dele naquele momento. Um dos reflexos, né? Claro que existem outros, esses não são todos, são só alguns. A fase motora reflexiva, lembrando que essas fases, elas se contrapõem. Então, em alguns momentos, o bebê pode estar passando por mais de uma fase ao mesmo tempo. Uma fase pode ser comum a parte dessa primeira fase, parte dessa segunda fase, por exemplo. Então, essa fase, a gente ainda está na parte reflexiva. Eu posso subdividir algumas fases em estágios mais específicos. Então, mesmo aquela fase reflexiva, ela pode ser subdividida em outras duas, como, por exemplo, de 0 a 4 meses e de 4 meses a 1 ano.
No estágio de codificação de informações, essas atividades motoras involuntárias vão servir para o cérebro do bebê entender como é aquele corpo, que tamanho que é aquele corpo, o que ele tem para usar naquele corpo, e vão começar a reunir informações e aprender a lidar com aquele corpo e com tudo que aquele corpo precisa desempenhar. Sendo que num primeiro momento, o que o bebê precisa? De comer e de se sentir protegido em relação ao movimento. É só isso que ele vai desenvolver nessas primeiras etapas. Proteção, alimento. Tanto que nesse período, a sucção durante a amamentação vai sendo melhorada, vai sendo otimizada, os refluxos, que são naturais até um certo ponto, começa com muito e tendem a ir diminuindo, e por aí vai. No estágio de decodificação de informações, então de 4 meses a 1 ano, é um período em que eu começo a diminuir a presença de determinados reflexos. Porque a partir de um certo ponto eu começo a desenvolver movimentos voluntários. Quando eu tenho a habilidade de me movimentar voluntariamente, eu preciso menos dos reflexos que têm a finalidade de me proteger. Então, eu começo a ter menos reflexos e mais movimentos voluntários. Vão passando aqueles reflexos que eu comentei com vocês. Na fase seguinte, que é a fase rudimentar, são as primeiras formas de exploração voluntária do bebê. Já não tenho mais tantos reflexos, já tenho um bebê que começa a entender o mundo e, para entender melhor, ele começa a explorar. Eu tenho desenvolvimento dependente de estímulo, por isso que se fala que o estímulo à criança, ao bebê é importante, não é só largar lá no chão, no chiqueirinho, no que foi, e deixar desenvolver sozinho. A estimulação acelera esse processo e já começa a trazer para o bebê mais experiências motoras, um cérebro que vai se desenvolver melhor. Nessa fase, eu ainda tenho uma sequência previsível de movimentos. Começa a se observar que está na fase tal, daqui ele deve ir para tal, daqui ele deve ir para tal. Isso é bem previsível, inclusive para se observar se aquela criança está dentro dos padrões de desenvolvimento, ou se está ficando um pouquinho para trás, ou se está indo até mais rápido do que o esperado. Não é ainda uma fase, digamos, não está na hora de fazer diagnóstico, de ficar paranoico, digamos assim. A filha do vizinho andou com 8 meses, o meu está com 9 e ainda não andou, meu filho tem problema. Não, até porque nada é tão preto no branco assim. Tem bebês que desenvolvem determinadas habilidades primeiro e depois outras. Tem bebê que desenvolvem primeiro a outras e depois as primeiras. Enfim, essa fase vai durar do nascimento aos 2 anos. Então, essa fase acontece junto com a fase reflexiva, porque começa no nascimento também. Ou seja, ao mesmo tempo que eu começo a perder reflexos, adquirindo contrações, movimentos voluntários, eu estou indo justamente para a fase rudimentar. Então, é o estágio que eu vou diminuindo os reflexos e os estágios em que eu começo a ter controle. Esses controles, ou esse pré-controle, não estão relacionados só a movimentos propriamente ditos. Essas fases também estão relacionadas a controle, por exemplo, dos esfíncteres, do movimento dos olhos, de piscar. Quando percebe que o olho está ressecado, a gente pisca, não é? A gente fecha o olho, a criança começa a fazer essas relações de como interagir com o próprio corpo. Ela começa a ter controle dos esfíncteres, o esfíncter que segura o cocô, o esfíncter que segura o xixi. Então, ela começa a desenvolver a percepção, primeiro, de que vai fazer xixi, vai fazer cocô. Depois, ela começa a desenvolver o controle sobre isso. Até, por exemplo, conseguir esperar. Estou com vontade de fazer xixi, vou ao banheiro e lá eu vou permitir que o esfíncter relaxe e o xixi saia.
Mas esse controle não vai ser total, então vai ter uma fase que a criança segura durante o dia e não segura à noite ainda usa fralda, até que esse controle vai se otimizando e a criança vai tendo controle do próprio corpo, né? Então é a fase em que a criança começa a perceber como funciona o corpo, começa a controlar, e é a fase em que você vai começando a tirar da fralda, por exemplo, que ela começa a dar sinais de que ela não precisa ficar com aquele troço quente o tempo todo, que ela vai ter controle para não precisar daquilo automaticamente. Ela vai dando alguns sinais nesse sentido. E também vem o desenvolvimento das habilidades motoras propriamente dita. A criança começa a perceber o espaço ao seu redor. Ela começa a ver um objeto na frente dela e entender qual é a distância para esse objeto e o que, que ela tem que fazer com as mãozinhas e com os bracinhos para pegar o objeto para ela. Ela vai começando a fazer esses cálculos. Os movimentos rudimentares, eles podem ser subdivididos. Aqui, por exemplo, estão os estabilizadores. Estabilizador de quê? De tronco, de cabeça, da postura. Então, nessa fase dos estabilizadores, é quando a criança começa a se sustentar sentada. Se você pegar um bebezinho e tentar botar sentado, ela cai, ou com a cabeça para frente, ou ela cai para trás. Quando ela começa a desenvolver essa estabilidade, ela começa a manter o tronco e a cabeça mais firmes. Isso vai acontecer por volta do final do primeiro mês. Entre 3 e 8 meses, ela vai sentar e ficar sentadinha, saber que tanto que ela põe peso para frente, até onde ela pode ir para trás, para não cair de nenhum dos dois jeitos. Então, ó, é a fase em que você coloca a criança sentada e ela fica. Ela sabe até onde ela pode ir para frente, até onde ela pode ir para trás e ela se estabiliza nessa posição. Então, a primeira estabilização é da cabeça, apenas da cabeça. Quando o bebê é recém-nascido, se você pega ele deitado, você tem que segurar a cabeça, senão ela cai para trás. Ele vai aprendendo a segurar e depois, quando você põe sentado, ela continua sentada, ela consegue ficar sentada. Vai chegar num ponto em que ela consegue ficar de pé, tanto se puxando para ficar em pé ou se apoiando em objetos, quanto se você colocá-la em pezinha, aí ela vai se equilibrando sem cair tanto no chão. Isso vai acontecer mais ou menos entre 10 e 12 meses. Junto com a habilidade de ficar de pé, ela vai tentando se movimentar. Então, ela começa a estabilizar, muda o pezinho de lugar, cai. Aí ela fica em pé de novo, muda o pezinho de lugar, sustentou. Tenta o outro pezinho, cai. Então, é meio que ao mesmo tempo o ficar de pé e o caminhar. Até porque é por tentativa e erro. Ficou em pé, caiu. Aí levanta de novo, dá um passinho, cai. Levanta de novo, cai de novo. Levanta, dá outro passinho, cai. Até o momento em que ela consegue dar um passinho, não cair, dar outro passinho, não cair de novo, que é quando ela começa a andar, mais ou menos nessa fase também, entre 8 e 12 meses. Claro que algumas crianças um pouquinho antes, algumas um pouquinho depois. Então, ó, ela vai tendo a capacidade de ficar em pé, primeiro com ajuda, seja de objetos, seja de uma pessoa, até que ela não cai, ou ela permanece pelo menos por um tempo sem cair. Lembrando que, óbvio, para isso acontecer é preciso de estímulo. Até certo ponto a criança é curiosa, ela vai se estimular sozinha, mas se os pais jogam lá no canto da sala e vira as costas, vai fazer outra coisa, o nível de estímulo vai ser menor, ela vai demorar mais a desenvolver determinadas habilidades. Dos movimentos rudimentares, eu vou ter os locomotores, então não é só ficar estável parado, é tentar se movimentar. O movimento de locomoção começa se arrastando, então o bebê está deitado na posição horizontal, de barriguinha para baixo, ele começa a se puxar ou se empurrar, até que ele consegue desencostar a barriguinha do chão e começa a engatinhar, e aí ele começa a ficar na posição bípede, né, de tirar as mãos do chão e ficar só com as pernas, aí ela consegue ficar em pé, daí o próximo passo é caminhar. Então, em média, arrastar-se até os 6 meses de idade, a partir daí, aliás, a partir dos 6 meses de idade, aí ela vai é uma transição, então ela vai
de ir arrastando para engateando, aí cai, aí volta, né? Não é de uma hora para outra, pá, tira a barriga do chão e pronto. Entre 9 e 11 meses, ela vai engatinhando e fazendo a transição para ficar em pé e se manter em pé durante o movimento que é a caminhada, que vai acontecer mais ou menos entre 11 e 15 meses. Claro que tem criança que vai acontecer antes e pode ter criança que demora um pouco mais. Isso não quer dizer nada. Nem que, meu filho andou com 9 meses, é um gênio. Não, só teve um desenvolvimento interessante e andou mais cedo. Ai, meu filho andou com 16 meses, tem problema. Não, só desenvolveu, demorou um pouco mais para desenvolver essa habilidade específica, mas só isso não é diagnóstico de nada, nem de genialidade, nem de problema de desenvolvimento, né? Então, a criança se arrastando primeiro até o ponto em que ela tem força nos bracinhos e nos músculos da perna para engatinhar até o ponto em que ela consegue ficar em pé. Ainda nos movimentos rudimentares, a gente tem os manipulativos. Manipular é conseguir decidir o que você faz com o objeto, desde alcançar o objeto, pegar o objeto com a força adequada e, quando você decidir, soltar esse objeto. Lembra do reflexo, que a criança tem o reflexo da apreensão? Ela não alcança o seu dedo se ele está lá, se ele surge na mão da criança, ela pega e ela não solta, ela não solta. Inclusive, quando ela faz isso com o cabelo, pode ser bem terrível para a mãe ou para quem tiver o cabelo preso na mão de uma criança. Então, não só pegar, mas soltar é o indicativo de que ela está nesse momento dos movimentos rudimentares manipulativos. Com 4 a 5 meses, ela é capaz de alcançar, então ela calcula, ela entende que é um objeto à frente dela, ela vai com a mãozinha. A partir mais ou menos dos 5 meses, ela tem habilidade o suficiente para segurar o objeto com a força adequada, sem deixar cair, sem esmagar, ou às vezes esmagando um pouco. E mais ou menos com 12 meses, ela vai desenvolvendo a habilidade de soltar voluntariamente, pegar e devolver. Não necessariamente, porque antes dela saber soltar, ela pode se distrair e o objeto cai da mão. Não foi uma soltura voluntária. Ou ela não solta. Você fica lá naquele cabo de guerra, tipo, larga meu cabelo, larga, larga, larga. Aí você distrai a criança e ela solta. Então, a habilidade de alcançar, pegar ou prender e soltar o objeto de forma controlada, não atirar o objeto de qualquer jeito. Então, nessa fase de movimentos rudimentares, que eu tenho os estabilizadores, os de movimento propriamente dito, e esses últimos de manipulação de objetos, essas habilidades são interrelacionadas. Claro, uma coisa as coisas vão andando juntas, vão acontecendo ao mesmo tempo. Estão relacionadas com a maturação da criança e o estágio do crescimento, mas também ao estímulo socioambiental. Se você nunca botar um objeto na frente da criança para ela pegar, vai ficar mais difícil dela desenvolver o alcance, a apreensão e a soltura. Se você não deixa a criança se movimentar, quer deixar ela amarrada numa cadeirinha o tempo todo, ela vai ter dificuldade de desenvolver a habilidade de caminhar, né, de ficar em pé depois de caminhar. Por isso que o estímulo socioambiental é muito importante para o desenvolvimento infantil. Aqui entra também, tá vendo as idades aqui? Entre 5 e 6 meses, a partir de 1 ano, entra também a questão de creches e escolas infantis, né? Creches vão aceitar crianças mais novinhas, crianças de 6 meses aí, talvez um pouquinho antes, e as escolas, às vezes, um pouquinho mais tarde que isso, 2 anos, por exemplo. O que é muito importante quando se fala de creche e escola, né? Tipo, será que eu boto meu filho na creche? Para quem tem que trabalhar, às vezes não é uma opção, é o que tem, vai lá, bota e pronto. Mas se você não colocar o seu filho numa creche, numa escola, será que você tem a capacidade de dar todo o estímulo para desenvolver as habilidades daquela criança estando com ela? Será que para a criança ficar com um pai ou com uma mãe
que tem o tempo, né, tem a possibilidade de ficar com a criança em casa, mas aquela pessoa não tiver conhecimento nenhum, habilidade nenhuma, e tá lá, a criança tá lá do lado, mas ela tá fazendo outras coisas, tá trabalhando no computador, tá no Zap Zap, tá fazendo comida, limpando casa, e a criança não tá sendo estimulada. Será que é vantagem não colocar numa escola, não colocar na creche? É interessante a gente ter essa reflexão. Claro que não é simples nem possível para todo mundo. As creches do governo têm poucas vagas e creches particulares nem muitas são acessíveis, mas é importante ter essa reflexão. Não, eu vou ficar com meu filho, não vou sair botando, misturando com um monte de gente que não vai ter atenção, que pode machucar, sou eu que vou cuidar do meu filho. Beleza, você tem essa capacidade? Será que você não precisa passar por um aprendizado para saber o que é interessante fazer com seu filho para que ele se desenvolva da melhor forma possível? O meu palpite é que muitos pais não fazem ideia do que fazer com a criança que está começando a se desenvolver. E muitas vezes, além de não fazer ideia de como funciona o desenvolvimento, não tem paciência para deixar o desenvolvimento acontecer. Que a criança começa a levantar, a partir do momento que ela alcança objetos, ela quer pegar objetos. E aí o pai fica nervoso, porque começa a espalhar coisa pela casa, porque mexe onde não deve, porque rasga coisa, porque quebra coisa. E aí quer limitar o espaço do menino. Bota no chiqueirinho, bota no cercadinho. Não dá brinquedo direito, não tem estímulo direito, a criança começa a ficar irritada, entediada, e chora, e fica com raiva porque a criança não para de chorar. Enfim, a nossa necessidade de educar o ser humano, digamos assim, a gente não educa só a criança, mas é interessante que a gente eduque também quem cuida daquela criança, seja o pai, seja a tia da creche, a pessoa que está lá na creche, a pessoa que está lá na escola, também passa por um processo de educação. No caso, é o que vocês estão fazendo agora. Se vocês forem trabalhar em creches ou em escolas infantis, vocês têm que ter esse conhecimento para desenvolver habilidades das crianças que possam passar aí pela mão de vocês. Então, a gente viu, ó, agora a fase rudimentar, que vai mais ou menos até 2 anos. Ainda é possível subdividir essa fase, se for o caso, né, em estágio pré-controle, inibição dos reflexos. Então, aqui as idades, e aí a gente vai para a fase motora fundamental. Os fundamentais vão durar mais ou menos entre 2 e 7 anos. Eu continuo trabalhando com movimentos estabilizadores, locomotores e manipulativos, mas cada vez desenvolvidos de forma mais competente, com movimentos mais precisos. Então, isso daqui acaba se repetindo, mas com níveis de habilidade ou de maturidade ou maturação diferentes, tá? E além desses aqui que a gente já começou a ver e que vão se refinar daqui para frente, a gente vem com habilidades motoras básicas, a gente vem acrescentando habilidades que aquela criança vai ser capaz de aprender. Em relação aos movimentos estabilizadores, dentro dos fundamentais, o que vai mudar? Eu passo a ter equilíbrio dinâmico, então antes a criança sabia ficar quietinha, parada, né, sentadinha. Agora ela pode continuar tendo equilíbrio, mas pegando o objeto lá na frente, se movimentando para o lado e voltando. Se alguém der um empurrãozinho, ela volta para o equilíbrio. Além do equilíbrio estático e dos movimentos axiais, movimentos em volta do eixo, que é olhar para trás, voltar para frente, ir para o lado, voltar, sem cair, sem a cabeça pesar mais, e por aí vai. Dos movimentos locomotores, vem a habilidade. Antes era só ficar em pé, dar uns passinhos. Agora eu de fato consigo correr. De correr, eu consigo evoluir do andar para o correr. Do correr, eu consigo adquirir a habilidade que até então eu não tinha de saltar e consigo adquirir a habilidade do saltito. O que é o saltito? Saltos seguidos. Então, o saltito é você ficar pulando no lugar, vários saltinhos, digamos assim. Dos manipulativos, até então, eu tinha aprendido a alcançar, segurar e soltar.
Agora eu vou adquirir a habilidade de lançar, então ter um alvo, um objetivo ou uma distância e conseguir jogar o objeto, receber um objeto sem bater na cara, sem escapar, ser capaz de absorver a energia do objeto e ficar com ele na mão. E aí a gente vem para os membros inferiores. Como antes o bebê estava sentado ou apoiado, ele não tinha muito como chutar. Agora ele já sabe andar e se locomover sem cair. Então, ele adquire também a habilidade de chutar, de empurrar objetos para frente com os pés, não apenas com as mãos, né? Nos movimentos fundamentais, eu também tenho alguns estágios. Por exemplo, o inicial são as primeiras tentativas, que tem pouco controle, é pouco eficiente, porque a maturação ainda é ineficiente para aquela habilidade. Eu tenho o nível elementar, aumento do controle, mas ainda falta de fluência, melhora da aquisição de sincronia do tempo e do espaço. E o estágio maduro, que é um bom nível de controle, fluência e eficiência de movimento. Agora, para quase todos os movimentos, a gente vai ter o estágio inicial, elementar, maduro. Inicial, elementar, maduro, tá? De acordo com o desenvolvimento da criança. Então, por exemplo, em relação a equilíbrio, equilíbrio estático, com apoio reduzido, ou seja, um pé só, por exemplo, tirar um pé. No estágio inicial, a criança se desequilibra muito fácil, vai mão para um lado, pé para o outro e ela cai com mais frequência. No nível elementar, ainda tem mais compensações em cima de um objeto, né, pequeno, uma trave, por exemplo. E o elemento maduro, que é gastando o mínimo de energia e não contraindo músculos que não fazem parte daquele movimento, você consegue ficar paradinho, bonitinho, só com um pé sobre a trave. Então, volta nisso daqui, estágio elementar, estágio inicial elementar e maduro. Aqui, entre 2 e 7 anos, a gente, profissional, é capaz de avaliar a criança de acordo com o seu estágio de maturação para determinadas habilidades. Então, eu posso pegar uma criança de 5 anos, por exemplo, falar, fica em cima dessa superfície aqui, agora tira o outro pezinho e se equilibra. Observando, eu vou ver se a criança está no estágio inicial, elementar ou maduro. Quanto mais elementar ou inicial, mais eu posso trabalhar e desenvolver melhor aquela habilidade. No estágio maduro, eu não tenho mais o que dá para essa criança de habilidade, mas eu posso aprimorar o movimento. Então, se eu consigo um apoio excelente, estático, o estático já é a fase madura, não tem para onde eu ir. Mas eu posso pegar essa criança e falar: agora anda para frente, nessa trave, se equilibrando. Agora anda para trás, se equilibrando. E vou desenvolvendo outras habilidades a partir daquela primeira, que é ficar em equilíbrio parado, estático. Dos movimentos fundamentais de estabilização, estabilização axial, quer dizer, ter um eixo, que é o rolamento. Botar a criança para fazer cambalhota, sem que ela penda para o lado. Aqui é no colchonete mesmo, ela não vai cair, ela só vai se deitar. Num nível inicial, tenho muitas fases, a criança se abre, às vezes a criança não consegue terminar, fica deitada no chão, ela se senta e aí tem que pedir ajuda para se levantar, ou tem que, enfim, ficar de joelhos primeiro, depois se levantar. Na fase elementar dessa habilidade que é o rolamento, ela fica um pouco mais eficiente, se abre menos, e na fase madura, ela começa de pé, termina de pé. E aí, se vocês pensarem, nossa, professora, mas aqui está de 2 a 7 anos, mas se eu, de 20 e tantos anos aí que vocês têm, tentar fazer uma cambalhota assim, não vai sair, não. Vai ficar na fase inicial ou pior. Sim, acontece. Se você não desenvolveu uma habilidade esperada para essa idade, hoje você para fazer essa habilidade, você vai começar da fase inicial, aí você vai para elementar e no fim você chega na madura, mesmo que você não tenha essa idade, tá? Então, todos nós vamos ter determinadas habilidades em que a gente se encontra em estado inicial, em estado elementar e em estado maduro.
dependendo do desenvolvimento, dos estímulos que cada um de nós teve ao longo da infância. O apoio invertido quer dizer você ser capaz de se apoiar nas mãos e não nos pés, por isso que é invertido. É algo parecido com o exemplo da estrelinha que eu dei para vocês. Então, uma coisa é você apoiar a mão, jogar a perna de qualquer jeito, outra coisa é você ter uma fase em que você consegue deixar o corpinho na posição invertida, e outra coisa é você, ó, braços estendidos, coluna estabilizada, chega do outro lado. A estrelinha é outro exemplo que muitos de vocês ainda estarão em estágio inicial ou elementar, pelo estímulo ou pela falta de estímulo que vocês receberam ao longo da infância, né? Quem fez capoeira, quem fez ginástica artística, quem fez algumas modalidades nesse sentido, vão estar no estágio maduro, como eu que fiz ginástica artística, aprendi a fazer isso como deve ser feito. Mas se você não fez, é possível que você ainda esteja no estado inicial ou elementar. A corrida, a caminhada, desculpa, direcionada no sentido de ser uma linha reta para frente. Isso testa o equilíbrio dinâmico. Na fase inicial, não existe fase aérea, então um dos pés vai estar no chão o tempo todo. Eu boto o pezinho, junto o pezinho, depois eu boto o outro, depois eu junto. Na fase elementar, eu começo a ter uma fase aérea, eu posso passar mais tempo entre um pé e o pé seguinte, mas eu ainda tenho que prestar atenção, eu olho para o chão, eu preciso de equilíbrio, eu não relaxo os membros superiores com medo de cair. E na fase madura, você anda olhando para frente, não para o chão, e o movimento está se automatizando. Acredito que a maioria de nós esteja nesse estágio aqui. Em relação à corrida, aí vem a otimização de todo o movimento. A criança nessa fase de maturação, se ela alcança uma velocidade mais alta do que as perninhas dela aguentam, ela tropeça e cai, e aí começa de novo. E aí vai melhorando a habilidade de levantar o joelho, a forma de pisar com o pé, e por aí vai. O tempo de fase aérea, etc. Salto horizontal, que é pular para frente, o mais longe possível. Aqui dá para ver até a distância, né? A habilidade motora vai aumentando, o movimento dos braços vai se tornando companheiro, digamos assim, do movimento do resto do corpo. A capacidade de estender as pernas, os joelhos e o quadril na impulsão vai aumentando. Aqui quase não estende, aqui estende completamente em determinada fase. Eu tenho a melhora do equilíbrio. Aqui eu ainda tenho uma tendência de cair para trás e ajudar com a mão atrás. Aqui as mãos já vêm para frente para eu não cair para trás, para eu conseguir ir para frente e levantar. Habilidade de quicar a bola. Primeiro, a bola é aquela bagunça, bota uma criança de 2 anos para quicar a bola e ela perde a bola, ela vira para o lado e a bola foge. Melhorando essa habilidade, eu consigo quicar, mas eu ainda tenho que prestar atenção. Chega num ponto que você nem olha para a bola, você olha para frente e a bola se mantém sob o seu controle. O arremesso de um objeto, a qualidade e o recrutamento dos músculos e de outras partes do corpo, que não só a mão ou o cotovelo, por exemplo, vai aumentando até chegar na fase madura. Recepção de objetos, também é algo muito parecido com isso. A criança na fase inicial, ela abraça o objeto, por isso que é interessante objetos maiores, e não uma bolinha de tênis para uma criança que precisa ainda abraçar o objeto. Chega num ponto que o objeto não precisa ser tão grande, mas a minha precisão também não é tão boa, o objeto cai, até que eu chego no estágio maduro em que eu consigo receber e absorver a energia desse objeto. O chutar, algo parecido com isso. Tem gente que até hoje não chuta uma bola bem porque não desenvolveu essa habilidade na infância, tem gente que chuta muito bem porque jogou muito futebol. Tá aí a importância de ter o futebol ou algo parecido, adaptado, parecido com isso, na vida da criança. Por mais que eu não goste de futebol, eu sei chutar uma bola minimamente bem. E aí é isso. Os estágios dos movimentos fundamentais vão ser divididos entre
maduro, elementar e inicial. E a mesma criança pode estar em fases diferentes, se as habilidades forem diferentes. Então, eu posso correr de forma madura, rebater de forma elementar e meu apoio invertido ser um estágio inicial. Aí, você não analisa a criança como um todo, você analisa cada habilidade prevista para aquela criança. Então, você faz o teste teste do caminhar, em que fase eu estou, teste de correr, teste de arremessar, teste de equilíbrio, para saber em que fase aquela criança está em cada fase, para cada habilidade, né? O alcance do estágio maduro, apesar dele estar relacionado com a idade cronológica, se você nunca vivenciou uma habilidade, você vai estar numa fase inicial independente da sua idade, né? Então, dentre outras teorias aí sobre como o aprendizado acontece, eu tenho a fase de aprendiz, eu tenho a fase de associativo e tenho a fase do autônomo. Aqui está até repetido do começo da aula desses dois autores aqui. Então, primeiro eu preciso que alguém me ensine e me corrija, aí eu vou ser capaz de associar com habilidades que eu já vi, eu já vivenciei, começo a me corrigir sozinho, até chegar num ponto que eu consigo perceber quando está certo, quando está errado, erro menos e me acerto com mais autonomia, dependendo menos de feedback extrínseco ou externo de outra pessoa, né? Gente, essa é a aula esperada, né? Digamos assim, para a aula de hoje. A gravação é para que vocês tenham a aula gravada e fique mais fácil de vocês assistirem esse conteúdo, até pelo celular, e podendo pausar, voltar, talvez tornando essa aula um pouco mais eficiente, digamos assim, do que se ela fosse ao vivo, até porque eu sei que vocês não têm assistido as aulas gravadas, enfim, né? Cada um aí responsável pela sua formação, a nossa função é limitada nesse sentido. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído aí para o conhecimento de vocês. Na aula que vem, a gente tem uma tarefa para fazer que eu vou deixar disponível na hora da aula. Para hoje fica só esse conteúdo online gravado, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, podem me mandar e-mail, fiquem à vontade. Mensagem pelo AVA ou e-mail. E a gente se vê na outra semana. Bom feriado para vocês e bom resto de semana para vocês. Fiquem bem e se cuidem. Tchau, tchau.